Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né? Aqui com a palavra. Vamos orar, gente, para a gente começar a leitura de hoje. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, por esse momento, por esse domingo, pelo dia que o Senhor está nos dando. Graças nós te damos, Pai, pela paz, pela alegria, pela saúde que nós temos, Pai. Estamos de pé, o fôlego do Senhor nos levantou mais um dia e nós nos alegramos porque o Senhor tem sido conosco todos os dias. Nada tem nos faltado, Senhor. Nada tem nos faltado todos esses dias. Muito obrigada, Jesus, por aquilo que o Senhor já está fazendo em nós, operando na nossa vida. As transformações, sejam elas pequenas ou grandes, nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Jesus. Te adoramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá, então. Último dia dessa semana, né? Semana 38, dia 7. Hoje é dia 17 de setembro, domingo, né? E nós vamos ler Daniel 7, 8 e 9. Para você que está aí lendo Daniel e não teve a curiosidade de ir lá nos estudos que eu falei, né? Vai lá, dá uma olhadinha, se você quiser aproveitar, é um livro pequeno, são poucos, né, estudos que a gente tem lá a respeito desse livro, e dá para você se aprofundar um pouquinho mais nesse livro tão tremendo, estudar um pouquinho de escatologia, se você não entende, tá lá o curso completo, inclusive, e eu te aconselho, porque tá pronto, né, é só ir lá, realmente acessar, assistir os vídeos e ir anotando aí o que o Senhor foi ministrando na sua vida, amém? Vamos lá, capítulo 7, então, diz assim: certa noite, durante o primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho trazendo visões à sua mente. Estando ele deitado em sua cama, ele escreveu o que viu e aqui está a sua visão. No meu sonho, eu vi uma grande tempestade no mar, os ventos soprando de todos os lados. Quatro grandes animais, todos diferentes, saíam de dentro do mar. O primeiro parecia um leão, mas tinha asas de águia. Eu continuei a olhar para ele e vi que as asas foram arrancadas. Ele não podia mais voar, mas se levantou como homem e ganhou uma mente humana. O segundo animal parecia um urso com uma das patas levantadas, pronto para atacar. Na sua boca havia 3 costelas, e eu ouvi uma voz dizendo ao animal: levante-se, mate e coma o quanto puder. O terceiro desses animais estranhos parecia um leopardo, mas tinha 4 asas como as de ave nas costas. Além disso, tinha 4 cabeças. Esse animal recebeu um grande poder sobre o mundo. Enquanto continuava a sonhar à noite, um quarto animal apareceu saindo de dentro do mar, muito forte, terrível e assustador. Esse animal tinha dentes de ferro. Antes de comer alguma coisa, rasgava em pedaços com os dentes. O que ele não comia, pisava e esmagava com os pés. Ele era muito mais feroz que os outros 3 animais e tinha 10 chifres. Comecei a prestar atenção nos chifres e de repente apareceu outro pequeno chifre entre eles. 3 chifres foram arrancados para dar lugar ao pequeno, que tinha olhos de homem e uma boca que falava com arrogância. Continuei a olhar e vi os tronos sendo colocados. Num deles assentou-se um ancião, aquele que sempre existiu. A sua roupa era branca como a neve e o seu cabelo era branco como a lã. Ele estava sentado num trono de fogo que se movia sobre rodas, também feitas de fogo. De frente dele nascia e corria um rio de fogo. Milhares de anjos o serviam e milhões estavam diante dele. O tribunal do julgamento foi instalado e os livros foram abertos. Continuei olhando e vi que o quarto animal, tão violento, cujo chifre pequeno falava palavras arrogantes, foi morto e o seu corpo foi entregue para ser queimado. Quanto aos outros 3 animais, eles perderam seus reinos, mas puderam continuar vivos por mais algum tempo. Depois disso, em uma visão à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem chegar vindo no meio das nuvens do céu. Aproximou-se do ancião e foi apresentado a ele. Ele recebeu autoridade, glória e poder para dominar todas as nações do mundo. Todos os homens de todos os povos, nações e raças deviam obedecer-lhe. O poder que ele recebeu é eterno, nunca terminará. O seu reino jamais será destruído.
Eu, Daniel, fiquei muito confuso e perturbado com o que vi. Por isso me aproximei de um dos que estavam perto do trono e perguntei o que significava tudo aquilo que eu tinha visto. Então ele me explicou: esses 4 grandes animais representam 4 reis que vão dominar a terra, mas perto do fim dos tempos, os santos do Deus Altíssimo vão dominar todos os reinos do mundo para sempre e eternamente. Então eu queria saber acerca daquele 4º animal, feroz e violento, que tinha dentes de ferro e unhas de bronze, o animal que despedaçava e devorava suas vítimas e que esmagava com as patas aquilo que sobrava. E perguntei também sobre aqueles 10 chifres. Além disso, quis saber sobre o pequeno chifre que apareceu depois e destruiu 3 dos 10. O chifre que tinha olhos e falava com muita arrogância, que parecia ser mais forte que os outros 10. Enquanto eu olhava, vi aquele pequeno chifre lutar contra os santos e os vencia, até que o ancião instalou o seu tribunal e fez justiça aos olhos do Deus Altíssimo, dando a eles o governo de toda a terra. Então ele me respondeu: o 4º animal é o 4º reino que dominará a terra. Ele será muito mais violento que os outros. Vai devorar a terra inteira, destruindo tudo o que estiver em seu caminho. Os 10 chifres desse animal são 10 reis que vão aparecer desse império. Então vai entrar em cena um outro rei, ainda mais cruel que os outros 10. Ele vai destruir 3 dos 10 reis. Vai desafiar o Deus Altíssimo e maltratar os seus santos com perseguições e tentará mudar todas as leis, os costumes dos povos e os padrões morais. Durante 3 anos e meio fará o que bem entender com o povo de Deus. Mas o tribunal julgará, vai tirar desse rei todo o seu poder, para acabar com ele de uma vez por todas. Então todas as nações da terra, com todas as suas riquezas e glórias, serão dadas aos santos, o povo do Deus Altíssimo. O reino deles será um reino eterno, e todos os reis e povos o servirão. E assim terminou a minha visão. Eu, Daniel, fiquei muito perturbado, pálido de medo, mas não contei a ninguém o que tinha visto. Capítulo 7 de Daniel é uma visão que ele tem, né, dos 4 reinos poderosos que passarão pela terra, a partir justamente de Nabucodonosor, né, que seria o reino da Babilônia. Ou também pode ser do próprio Egito, né? A gente não sabe exatamente a quem esse reino pertence. Alguns falam da Babilônia, eu duvido até que possa ser e pode ser o Egito como sendo o primeiro reino tão poderoso, mas acreditamos mais na Babilônia do que no Egito, visto ser a partir dessa data que o Senhor está dando essa visão para Daniel. Amém? Mas tem lá nos estudos, se vocês quiserem ir lá, a gente falou um pouquinho melhor sobre isso. Capítulo 8. No 3º ano do reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão parecida com a primeira. Na minha visão, eu estava na cidade de Suzã, uma das capitais do império, que fica na província de Elão. Eu estava em pé junto ao rio Ulai. Ao olhar em volta, vi um carneiro na outra margem do rio. Ele tinha 2 chifres e eu percebi que um dos chifres se tornou maior que o outro. O carneiro atacava com chifradas enquanto avançava para o oeste, para o norte e para o sul. Ninguém conseguia resistir ao carneiro nem salvar suas vítimas. Ele fazia o que bem queria e crescia muito. Enquanto eu olhava para o carneiro e pensava no que aquilo poderia significar, apareceu de repente do oeste um bode. Ele corria tão depressa que nem chegava a tocar no chão. Esse bode tinha um grande chifre bem entre os olhos e atacou furiosamente o carneiro de 2 chifres que eu tinha visto do lado do rio. O bode estava furioso e quebrou os 2 chifres do carneiro, que não tinha forças para resistir. O bode o derrubou e pisou nele, e ninguém foi capaz de libertar o carneiro do seu poder. O bode ficou muito poderoso e orgulhoso, mas quando estava no máximo do seu poder, o grande chifre foi quebrado. Em seu lugar apareceram 4 chifres compridos, apontando para 4 direções diferentes da terra. De um desses chifres nasceu um chifre pequeno que começou a crescer bem devagar, mas logo se tornou forte. Ele atacou o sul e o leste, fazendo guerra contra a terra magnífica. Cresceu tanto até alcançar o exército dos céus e atirou na terra parte do exército de estrelas e os pisoteou. Chegou a desafiar o comandante do exército do céu, interrompendo os sacrifícios que eram oferecidos diariamente a Deus e manchando a pureza do seu templo.
Por causa dessa rebelião, o exército dos santos e os sacrifícios diários foram dados ao chifre. O resultado disso foi que a verdade e a justiça desapareceram e a maldade se espalhou. Então ouvi dos anjos conversando. O primeiro dizia: quanto tempo vai passar até que a visão do sacrifício diário seja cumprida? Até quando irá a rebelião que causa desolação? Quando é que a destruição do templo vai ser vingada? Quando o exército do céu vai vencer a sua luta? E o outro anjo respondeu: isso ainda vai demorar 2300 dias. Então o santuário será reconsagrado. Eu me esforcei para entender o que significava a visão, e de repente apareceu na minha frente um ser que parecia um homem, e ouvi uma voz de homem vinda da outra margem do rio Ulai. Gabriel, ensine a Daniel o significado da visão. Então Gabriel começou a andar em minha direção, mas eu fiquei tão apavorado que caí por terra e escondi o rosto. Filho do homem, ele disse, você precisa saber que essa visão só vai acontecer no final dos tempos. Aí eu desmaiei, caído de bruços no chão, mas Gabriel me tocou, me ajudou a levantar e disse, eu estou aqui para dizer a você o que vai acontecer nos últimos dias, no tempo da ira, porque o que você viu vai acontecer no fim da história. Os 2 chifres do carneiro que você viu representam os reis da Média e da Pérsia. Aquele bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre entre os olhos do bode é o primeiro rei daquele país. Você viu o chifre ser quebrado e 4 chifres menores apareceram em seu lugar. Isso significa que o império grego será dividido em 4 partes, cada uma com seu rei, mas nenhum deles será tão poderoso como o primeiro, o grande chifre. Quando esses reis estiverem chegando ao seu fim, quando a rebelião e a maldade tiverem chegado ao máximo, vai subir o poder um rei muito mau, astuto, mestre em fazer tratos e não cumprir. Ele será muito poderoso, mas não pelo seu próprio poder. Ele será bem-sucedido em tudo o que fizer. Destruirá todos os seus inimigos, mesmo se tiverem grandes exércitos. Além disso, fará muito mal ao povo santo. Será tão astuto nas suas mentiras e enganos que vai derrotar muitos inimigos, apanhando-os desprevenidos, enquanto pensam que estão em segurança. Aí ele se achará tão poderoso que vai se insurgir contra o príncipe dos príncipes, numa batalha, mas quando isso acontecer, ele vai ser destruído não pela força humana. Depois disso, em seu sonho, você ouviu falar de 2300 dias até o povo poder adorar a Deus novamente. Esse número é exato, nem um dia mais ou a menos. Mas essas coisas só vão acontecer daqui a muito tempo. Por isso, você deve guardar em segredo o seu sonho. Por causa de tudo isso, eu, Daniel, fiquei fraco e doente por vários dias. Depois, quando melhorei, voltei a tratar dos negócios do rei, mas ainda estava perturbado com minha visão, sem conseguir entendê-la. Capítulo 8, outra visão que Daniel, em outro momento da história, tem sobre o Império Medo-Persa e o Império Grego, né? O Império Medo-Persa perde o seu poder para esse grande chifre, né? Que chega depois e que na história a gente sabe que é Alexandre o Grande, que era o primeiro governador, o primeiro rei da Grécia, né? Que foi o grande general de guerra que saiu dominando tudo. Ele era extremamente poderoso no seu tempo. Quando Alexandre o Grande morre, que ele reina durante muito pouco tempo na história, se levantam 4 reis no Império Grego, né? E eles se dividem então em 4 territórios, só que um desses reis, ele se torna mais poderoso no final. Que eles falam que é o Epifânio, né? Que foi o que gerou aquela guerra dos Macabeus, tá? Bom, se vocês quiserem ver um pouquinho mais, deem uma olhadinha lá nos estudos, a gente fala um pouquinho mais sobre isso também. E aí dá para entender um pouquinho melhor. Capítulo 9. Dario, filho de Xerxes, da Média, foi indicado para rei dos babilônios. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi lendo as escrituras, conforme a palavra do Senhor ao profeta Jeremias, que Jerusalém ficaria desolada por 70 anos. Por isso orei ao Senhor Deus com fervor, orei, jejuei e usei panos de saco como roupa. Joguei cinza sobre a cabeça e confessei os meus pecados e os pecados do meu povo ao Senhor, o meu Deus. Orei assim: ó Senhor, o Senhor é um Deus grande e impressionante,
O Senhor sempre mantém aliança de amor às pessoas que o amam e obedecem às suas leis. Mas nós temos pecado e somos culpados. Nós fizemos coisas más e fomos rebeldes contra o Senhor e nos afastamos dos seus mandamentos. Nós nem quisemos ouvir os seus servos, os profetas, que o Senhor mandou tantas vezes para avisar os nossos reis, príncipes, os nossos antepassados e todo o povo. Ó Deus, o Senhor é justo, nós é que somos pecadores e estamos envergonhados, como está acontecendo agora. Sim, todos nós, os homens de Judá, os moradores de Jerusalém e todo Israel, todos os que estão perto e os que estão longe, espalhados por causa de nossa infidelidade. Ó Senhor, nossos reis e nossos príncipes e nossos antepassados estamos envergonhados por causa de todos os nossos pecados. Mas o Senhor, nosso Deus, é cheio de amor e perdoa até aqueles que se revoltam contra o Senhor. Ó Senhor, nosso Deus, nós fomos desobedientes e zombamos das leis que o Senhor nos deu pelos seus servos, os profetas. Todo o povo de Israel desobedeceu e se desviou. Nenhum judeu quis ouvir a sua voz. Por isso, a terrível maldição do Senhor caiu sobre nós. A maldição que Moisés, o servo de Deus, descreveu na lei. O Senhor fez exatamente o que nos avisou que iria fazer contra o povo e os líderes. Nunca em toda a história humana aconteceu um desastre tão terrível quanto a destruição de Jerusalém e de seus habitantes. Tudo aconteceu exatamente como Moisés escreveu na lei. Todos os males que ele tinha profetizado aconteceram conosco. Assim mesmo, nós teimamos e continuamos a cometer pecados sem pedir perdão a Deus e sem voltar a fazer o que agrada a Ele. Por isso, o Senhor não hesitou em trazer essa terrível tragédia que quase destruiu nosso povo, pois o Senhor, nosso Deus, é justo em tudo o que faz. Também em nos castigar, porque nós desobedecemos às suas ordens. Ó Senhor, nosso Deus, que tornou o seu nome famoso e respeitado quando tirou o seu povo do Egito, mostrando grande poder. A sua fama continua até hoje. Embora nós tenhamos pecado tanto, embora estejamos cheios de maldade, mesmo assim, Senhor, por causa da sua justiça e do seu amor, deixe de lado a sua ira contra Jerusalém, a sua cidade, o seu monte santo. Agora, os povos vizinhos vivem rindo de nós por causa do que aconteceu a Jerusalém, como resultado de nossos pecados. Ó nosso Deus, ouça as orações do seu servo, ouça os meus pedidos, demonstre mais uma vez o seu amor pelo seu templo destruído. Faça resplandecer o seu rosto sobre o seu santuário abandonado, Senhor. Ó meu Deus, incline os seus ouvidos para mim e ouça minha oração. Abra os seus olhos e veja a nossa desgraça, veja a nossa cidade, a sua cidade, completamente destruída. Nós não estamos pedindo porque somos bons, obedecemos alguma coisa, mas por causa da sua misericórdia. Ó Senhor, ouça. Ó Senhor, perdoe. Ó Senhor, ouça o que eu peço e faça alguma coisa. Não se demore, ó meu Deus, porque todos chamam o seu povo e Jerusalém pelo seu nome. Enquanto eu ainda estava orando, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e pedindo a Deus por Jerusalém, o seu santo monte, Gabriel, a quem eu tinha visto na minha visão anterior, voou rapidamente e me tocou na hora do sacrifício da tarde. Daniel, ele me disse, eu vim para ajudá-lo a entender os planos de Deus. No instante em que você começou a orar, foi dada uma ordem. Eu vim para dizer a você o que é essa ordem, porque Deus tem um amor muito especial por você. Escute e procure entender a visão que você teve. O Senhor determinou 70 semanas de castigo sobre Jerusalém e seu povo, para restringir a transgressão e acabar com o pecado. Toda a culpa do povo será apagada. Então o reino da eterna justiça começará, e o lugar santíssimo será ungido para cumprir a visão e a profecia. Agora ouça bem, vão passar 7 semanas, mais 72 semanas, e a partir do dia em que foi assinado o decreto para a reconstrução de Jerusalém, até a chegada do ungido. O povo judeu vai passar por maus momentos, mas Jerusalém vai ser reconstruída, junto com seus muros e suas ruas. No fim desse período... Peraí. No
No fim desse período, das 72 semanas, o ungido será morto, sem estabelecer o seu reino, e vai surgir um rei que com os seus exércitos destruirá a cidade e o lugar santo. Mas eles serão destruídos por uma inundação. Até o fim dos tempos estão determinadas guerras e todos os sofrimentos que elas trazem. Esse rei fará uma aliança de paz com Israel, que deverá durar uma semana. No meio da semana, ele quebrará a sua palavra, vai obrigar o povo a parar com todos os sacrifícios e ofertas, e depois, como ponto alto de todas as suas maldades, esse inimigo vai desrespeitar horrivelmente o templo de Deus. Mas, na hora exata em que Deus planejou, o terrível castigo acontecerá de repente contra esse perverso. Capítulo 9, então, fala desse momento de lucidez espiritual que Daniel tem. Ele começa a ler o profeta Jeremias, né, as profecias que estavam escritas no profeta Jeremias, e percebe que o decreto que Deus havia dado para Jerusalém e Judá eram 70 anos. E quando ele percebe que esse tempo já está acabando, ele vai orar, ele vai buscar o Senhor, né? E aí faz toda essa oração que está descrita aqui no capítulo 9, que é lindíssima. E quando chega no final, então, Gabriel vem, né, ao encontro de Daniel para revelar para ele a visão que ele está tendo naquele momento e o que vai acontecer a partir daquele dia. E ele declara, então, as 70 semanas, né, de Daniel. Então, a gente tem aí uma profecia tanto para aquele tempo, do que iria acontecer sim, porque Deus estava determinando o tempo que iria passar até o nascimento de Jesus, mas ele também estava falando sobre o tempo do fim da semana, uma semana, né, em que esse perverso vai se levantar, e no meio dessa semana, que uma semana são 7, que representam 7 anos, 3 anos e meio, o anticristo vai quebrar a aliança e vai fazer os santos sofrerem, mas terminados os 3 anos e meio desses 7, então Jesus volta. Então nós temos dentro desse capítulo 9, profecias a respeito daquele tempo, a respeito do que iria acontecer até o nascimento de Jesus, mas o finalzinho da profecia fala do final dos tempos, do final de todas as coisas mesmo, com a volta de Jesus. Amém? Tá lá também nos estudos, a gente falou um pouquinho sobre isso. Então, terminamos aqui nossa leitura de hoje. Amanhã, segunda-feira, a gente finaliza o livro de Daniel com os últimos 3 capítulos, e a gente bora semana que vem para reconstrução de Jerusalém, né? Então, já que Daniel percebeu que o tempo do exílio está acabando, então justamente a gente vai ver Deus começando a se mover para libertar os israelitas ali da Babilônia, irem para Jerusalém novamente, começarem a reconstrução do templo, da cidade, dos muros. Então, por isso que a gente vai estar lendo agora, a partir de semana que vem, Esdras, Ageu, Zacarias, Esther, Neemias. Então, a gente tem esses e por último, Malaquias. Então, nós temos aí praticamente 2 semanas só, né, para acabar o Velho Testamento. E nessas 2 semanas nós vamos estar vendo a saída do exílio, né, eles sendo libertos da Babilônia. Acabaram os 70 anos e Ciro vai dar o decreto, então, libertando o povo de Israel para voltar para sua terra e reconstruir todas as coisas. E a gente vai ver as profecias a respeito dessa reconstrução e a respeito do que Deus vai estar fazendo em seguida, com o fechamento na outra semana em Malaquias, tá bom? Gente, Deus abençoe, ótimo domingo aí para vocês, que vocês estejam aproveitando aí o dia de vocês, o domingo, o final de semana, tenha sido de bênçãos, e segunda-feira, amanhã, a gente vai estar começando, então, aí fechando o livro de Daniel e começando com essa volta do exílio para Jerusalém. Amém, queridos? Deus abençoe, até amanhã, se Deus quiser.